Tragédia é algo constante no universo de Cyberpunk. Seja pela temática do mundo, que fala sobre a desumanização do ser humano, do iminente fim da privacidade e das estruturas políticas que impedem o indivíduo de crescer sem se submeter a uma das megacorporações, no caso, máfias, que dominam as cidades. Pelos sonhos destruídos em uma cidade onde você só é lembrado por como morre, ou pelo lançamento desastroso de Cyberpunk 2077. Mas hoje vamos falar como um tipo específico de arco de personagem que eu nunca falei antes aqui no canal, foi combinado com os temas da obra para criar uma mensagem sobre a vida, morte e sonhos. Eu sou o narrador e hoje iremos falar sobre Cyberpunk Mercenários. Cyberpunk Mercenários ou Edgerunners conta a história de David, um garoto pobre, meio malandro, mas de bom coração, dedicado aos estudos e que é quase uma joia rara na cidade. Alguém sem muitos implantes tecnológicos, que não bebe e nem fuma. Durante o anime, veremos como sua vida fica de cabeça para baixo e quais decisões ele toma no meio de tudo isso, com a direção utilizando muitos paralelos visuais, temáticos e simbólicos para amarrar o arco do personagem. Tudo é muito bonito, com uma ação maluca, marca registrada do Estúdio Trigger, sob a direção do Imaishi. Assim como outras de suas obras, Tengen-toppa Gurren Lagann e Kill la Kill, por exemplo, Cyberpunk conta uma história sobre desafiar a autoridade, superar seus limites e lutar contra desafios colossais, que fazem uma pessoa parecer uma formiga no meio da imensidão de adversidades. Tiroteios, perseguição de carro, tiroteios enquanto temos perseguição de carro, sangue, lâminas, explosões. Toda a ação é muito divertida e ajuda a criar a ambientação de Night City, um lugar onde a vida não vale nada, onde as pessoas morrem das formas mais bizarras possíveis. E isso é apenas terça-feira. Por mais que todos tenham implementos tecnológicos, a vida se tornou mais frágil ainda. Eu vi um anime dublado em português e deve ter sido uma das melhores dublagens dos últimos anos. Sinceramente, sinto que se você não assistir dublado, sua experiência será pior. O fato do Maine ser o Rick do Trato Feito deixa tudo muito melhor. Mas zoeiras à parte, não é só por isso, é porque realmente ficou incrível. E antes de entrarmos a fundo no anime, acho que minha maior crítica pra série é o fato dela só ter 10 episódios. Se tivessem 12, creio que teríamos mais tempo para trabalhar alguns elementos importantes. Por exemplo, no episódio 1, temos uma quantidade enorme de informações e de cenas para gerar empatia pelo David, basicamente uma sequência enorme de desventuras e situações ruins. Porém, eu, pessoalmente, achei que ficou meio caricato. Eu entendo que o Estúdio Trigger escolheu o exagero para passar a informação de forma impactante, e com a quantidade de episódios que tinham, acredito ter sido a melhor decisão mesmo. E tudo faz sentido com a proposta e mundo de Cyberpunk. Só que, narrativamente, acho que não tivemos tempo dessas informações e técnicas de empatia se sedimentarem em nós e aumentar o impacto que poderiam ter. Então, 2 episódiozinhos a mais, com um deles sendo aqui no início, resolveria boa parte das críticas sobre a previsibilidade de certas coisas ou a falta de impacto de outras. Dito isso, Cyberpunk não pretendia inventar a roda, mas sim ser uma roda que gira rápido e de forma eficiente, sendo mais uma das histórias cíclicas de Night City. E é disso que vamos falar agora, do que realmente importa, o arco de personagem do David. A partir daqui, o vídeo terá spoilers pesados. Eu não joguei o jogo e deu pra entender tudo direitinho, vai lá assistir. Como falei antes, David é um garoto bem certinho pros padrões de Night City. É o famoso underdog, o cara que veio do nada e precisa superar desafios cada vez maiores pra simplesmente se manter de pé. O primeiro episódio se foca em construir nossa empatia pelo personagem. Ele se preocupa com a mãe, nos é mostrado os problemas dele na escola, temos o acidente da mãe, a indignação de como a cidade funciona, tanto na forma que o time médico os deixa lá jogados por não terem um plano, quanto pela frieza do atendimento que recebe no hospital, o bullying que ele sofre, a morte da mãe. Tudo é uma sequência enorme de desventuras para entendermos os motivos do David fazer o que faz. E também se plantam algumas sementes do personagem em relação a como seu arco funcionará, que no caso é um arco negativo do tipo desilusão.
Como falei, acho que o episódio 1 foi o que mais me incomodou, só que pelo menos ele faz o seu trabalho e permite que o resto da história se foque no que precisa, em contar uma história sobre os perigos de se achar especial e ignorar os avisos. Isso não acontece apenas com David, mas também com Maine, e será um dos temas mais importantes da história, que é como um certo tipo de história se repete sempre em Night City. Um jovem sonhador tenta ir além, mas passa dos limites e é confrontado com a dura realidade. Mas e aí, o que é um arco negativo e por que ele é importante pro anime e pra história do David? Arcos narrativos são o esqueleto por trás da mudança ou da ausência dela em um personagem bem escrito. São as técnicas que escritores utilizam para fazer o seu cérebro ter uma reação bioquímica e gerar interesse naquele indivíduo durante seu processo de crescimento. Existem 3 tipos de arco: o positivo, o negativo e o estático, e já tratei de todos aqui no canal. Porém, o arco negativo tem 3 vertentes: o de corrupção e o de queda, que eu também já expliquei em outros vídeos, e o de desilusão, que vamos conversar hoje. Assim como todos os arcos narrativos, nós temos uma coisa que o personagem quer, mas que é baseada em uma mentira que ele acredita, que nasceu de um ghost, um fantasma, um momento em sua vida que gerou essa percepção errônea. E também temos uma coisa que ele precisa, que é baseada em uma verdade que ele ainda vai descobrir, ou não. A diferença entre um arco positivo e negativo é como o personagem lida com a sua verdade e a mentira durante a obra. Em arcos positivos, um personagem começa acreditando em uma mentira, mas durante a história supera essa mentira e descobre sua verdade, tendo um fim onde ele está feliz, mais satisfeito consigo mesmo, ou em uma situação pessoal / sentimental melhor do que o início da história. Porém, em arcos negativos, o personagem acaba não conseguindo superar sua mentira narrativa, e tem um fim trágico. Muitas vezes, as tragédias são as obras que mais nos impactam, pois elas nos entregam as verdades mais difíceis de se engolir e nos mostram as consequências de permanecermos no caminho errado. Virtude leva à vitória, e o vício leva à derrota, mas o vício infindável leva à destruição. Essa é uma frase famosa dos livros de escrita, e parece que descreve perfeitamente o destino de tantos Edgerunners em Cyberpunk, não é? Isso é porque ela ressoa diretamente com verdades universais e dramas humanos, aplicáveis a qualquer parte da vida, que se manifestam de diversas formas em diversas obras de arte. Night City é um lugar sem piedade, que dá sonhos às pessoas para os usar e então descartar. Lá você não é lembrado por como viveu, e sim por como morreu. Em uma cidade que não há finais felizes, como um personagem pode encontrar uma verdade que o deixe se elevar? É para casos assim que temos o arco de desilusão. Apesar de ser um arco negativo, ele funciona como um arco positivo. O personagem acredita em uma mentira, mas a supera, e então descobre sua verdade. Porém, a nova verdade é trágica, não há beleza ou esperança. É a realidade nua e crua. Mas quais são a verdade e a mentira do personagem, assim como sua vontade, necessidade e fantasma? E como tudo isso se conecta com os temas e mensagens do anime para nos causar impacto? Eu te explico, logo depois de você dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Toda semana temos vídeos técnicos analisando animes e mangás. Depois, considere se tornar um membro a partir de míseros R$5 para ter acesso a lives exclusivas e muito mais. Os 2 primeiros episódios do anime já estabelecem boa parte das informações narrativas que precisamos saber. O fantasma narrativo vem no primeiro episódio, uma sequência de acontecimentos que vão deixando David cada vez mais irritado. Falta de dinheiro, acidente, aluguel, bullying, morte da mãe. Lembra das sementes que eu falei? Então, a marca de uma boa história é quando todos os elementos estão entrelaçados e servem para múltiplos propósitos. É como digo aqui no canal, narrativa é uma teia, não são regras isoladas. É a forma como você as mistura que deixa tudo especial. Todos esses acontecimentos levam David a usar o Sandevistan, o implante militar, e ele mostra ter uma compatibilidade fora do normal, dando origem à mentira de que ele é especial. Coisa que será discutida em diversos momentos da série.
Em um arco negativo, a mentira normalmente envolve algo que o personagem já tem, mas não percebe. Aqui, David acha que é especial por conseguir usar o Sandevistan. No caso, ele tá certo, mas não por esse motivo. David é especial por continuar sendo uma pessoa pura em uma cidade corrompida. Ele é especial por confiar nos outros, por querer ter laços, por tratar sexo como algo sério e não usar nenhum tipo de droga. Tudo em um mundo onde se espera e se incentiva ser completamente corrompido. E podemos confirmar isso com os episódios. Maine diz que nessa cidade ele só pode confiar em si mesmo, coisa que David não faz, confiando no próprio Maine, na Lucy, na Rebecca, enfim, em todos do seu grupo. David estava sem ninguém. Além de perder a mãe, ele não se sentia incluído na escola, coisa que ele mesmo fala com a mãe no carro, que nunca iria conseguir nada na vida, pois ele não pertencia àquele mundo. Ao encontrar o grupo do Maine, ele quer criar laços. Pela primeira vez, ele se sente incluído e com companheiros. Fora o fato dele se apaixonar pela Lucy, uma relação que primeiro ele se abre, ficando vulnerável, e logo sendo passado para trás. A própria Lucy comenta sobre o fato dele nunca ter entrado no quarto de uma mulher, e o zoa por isso. O Maine fica impressionado por ele não ter transado com ela ainda e tudo mais. Mas quando o sexo, algo banal nesse mundo, é feito com laços e amor, Maine diz que David se transformou, amadureceu. Quando Lucy pergunta se ele já bebeu, quando ele recebe bebidas da Rebecca, em todos os momentos, David se mostra um garoto inocente, que mal aguenta bebida gaseificada ou com álcool. Fora que em nenhum momento ele fuma, mesmo em um ambiente propício como o que ele vivia. No fim, David era especial por ter tudo que todos consideravam uma fraqueza. A capacidade de confiar, de se sacrificar, de formar laços e ter uma índole forte. Porém, ele nunca percebeu isso. Durante um arco desse tipo, terá algo que o personagem vai achar que é garantido, que nunca vai mudar, e ele está até disposto a sacrificar esse elemento, que é inerentemente conectado à sua verdade, para perseguir a mentira que ele acredita. E podemos ver isso acontecendo claramente. Durante a história, David acha que é especial, que com ele será diferente, que ele nunca perderá o controle, e sacrifica sua sanidade em prol de sua mentira e de sua vontade narrativa. E qual seria essa vontade? Podemos dizer que é realizar os sonhos de quem ama, ou continuar o legado deles. David não tem sonhos. Diferente dos demais, ele não via a cidade como um local com todo tipo de promessa. Para David, a cidade nunca o deixou sonhar. Mas mesmo assim, conforme a série passa, ele ainda se vê preso nela. Ele nunca quis chegar em nenhum lugar, nunca quis conquistar nada. Ele queria apenas sobreviver. Mas ao ver o quanto os outros se sacrificavam por ele, o quanto quem ele amava sonhava, ele se sentia obrigado a não os decepcionar. Vemos isso tanto na conversa da Lucy sobre ele descobrir o próprio sonho, quanto no fato dele implantar os braços do Maine, subir no topo da Arasaka e mandar a Lucy para a lua. Durante a série, David abusa do fato de se achar especial, e conforme vai sofrendo mais perdas e traumas, vai se agarrando mais ainda em sua mentira e vontade, ou querer narrativo, esses nomes são intermitentes. Depois de tantas mortes, ele precisa ser especial e fazer com que todos alcancem seus sonhos, para não deixar todos que já morreram terem morrido em vão. Diversas vezes durante o anime, as pessoas o avisam sobre o caminho sem volta que está trilhando. Ninguém é especial. A história sempre acaba em morte ou em cyberpsicose. Ele já atingiu tudo o que precisava, sua vida já estava feita, já possuía um amor, casa, amigos, dinheiro. Todos tentam o ajudar, mas ele recusa a ajuda. O espectador sabe que ele está se colocando em situações cada vez piores, mas não pode fazer nada. Cada dificuldade, ao invés de o frear, o faz acelerar com mais força.
Afinal, assim como Mayne diz, eu não posso desistir depois de já ter chegado tão longe. É o outro lado da visão romantizada de superar seus limites a todo custo, de se arriscar, de ir com tudo, que muitos shonens passam. É o conto daqueles tantos outros que morrem pelo caminho, antes de atingir o final impossível e feliz, que obras como Gurren Lagann e Kill la Kill mostram. Lucy, Mayne, Dory, Pilar, Rebecca, Falco, até o Faraday, todos são ninguéms, mortes corriqueiras que não serão lembradas pela cidade. São heróis, vilões ou mercenários que não mudaram o mundo, que apenas têm um nome ou apelido, com a falta do sobrenome indicando como suas identidades não significam nada no grande esquema das coisas. Durante arcos de personagem, existem alguns momentos-chave que vão mudando o rumo da história, representando prelúdios do que está por vir, dificuldades e escolhas importantes. Aqui não vou entrar muito a fundo nessa parte em específico, mas podemos ver a inocência de David se perdendo através do seu uso de armas de fogo, por exemplo. Ele não queria antes, estava receoso, mas quando Pilar morre, ele atira no cyberpsicopata que o matou. E mais pro fim da série, durante um surto, ele acaba matando uma mãe inocente, causando uma dor para uma família igual causaram pra dele. Depois de muito sofrimento e sacrifícios, durante o beijo com a Lucy enquanto caía da Torre Arasaka, David descobre a verdade trágica, que todos lhe avisaram durante sua jornada. Ele não era especial pelo motivo que imaginava. Ninguém é especial ou insubstituível em Night City. Mas pessoas são sim especiais e insubstituíveis para aqueles que as amam. O que David precisava, seu need narrativo, não era só tornar possível os sonhos daqueles que ele amava. Era viver esses sonhos junto dessas pessoas. Durante seus últimos momentos, David está são. Por mais que esteja irreconhecível fisicamente, sua mente e coração estão no lugar certo. Por isso, ele pede desculpas para Lucy por não poder ir à lua com ela, mostrando que de fato ele alcançou o final do seu arco narrativo, descobriu sua verdade e sua necessidade. Porém, foi tarde demais. Existem vários Davids por aí, vivendo tragédias invisíveis em maior ou menor grau para a cidade e para nós. Seja por uma pessoa cega por um sentimento que acaba se prejudicando em um relacionamento, coisa que inclusive acontece em Cyberpunk também, ou alguém que trilha seu caminho em uma via perigosa, mesmo com todos os avisos e possibilidades de mudança. Tragédias têm uma grande capacidade de causar a catarse, nos fazer soltar sentimentos amontoados de outras experiências, que nunca acabam sendo externados. Aristóteles dizia que uma das coisas que causava mais medo / terror e pena no público é quando personagens que se gostam causam mal uns aos outros, pois isso retrata alguns dos piores momentos que podemos viver. E para ele, existem 4 formas disso acontecer, sendo a mais impactante quando um personagem está fazendo algo sem perceber e para no último momento, com aquela realização de "meu Deus, o que eu tô fazendo?". Eu acho que a tragédia de David conseguiu se espalhar tanto pela internet, gerando inúmeros vídeos de memes depressivos e coisas do tipo, exatamente porque sua mensagem é a mais clara do que parece, pois ao descobrir sua nova verdade, ela é mais trágica do que a mentira que ele acreditava, e porque no fim, como ele mesmo disse, ele não conseguiu salvar sua mãe, nem Mayne, então queria pelo menos salvar Lucy. Coisa que ele consegue, mas não sem causar uma dor imensurável a ela, ao perceber que não poderia a ver feliz depois de todas suas escolhas. Novamente, isso é representado pela frase dele pedindo desculpas, o que dá mais uma camada a tudo isso, mas também é representado pela sequência de memórias que passam por sua mente. De alguma forma, lá no fundo, ele aceitou tudo e se conformou com seu destino. Ele atingiu sua vontade narrativa, seu querer narrativo. Realizou todos os sonhos de quem amava, por mais que de forma deturpada. Chegou até o topo da Torre Arasaka por sua mãe, conseguiu se tornar um grande cyberpunk por Mayne e levou Lucy à lua. David reconhece seus erros, assume a responsabilidade e aceita seu destino.
Todos esses elementos, junto de uma morte cruel com um sorriso no rosto, um final feliz de um lado, mais triste do outro, são os motivos que pra mim fizeram a cena final ser tão impactante pra tantas pessoas. Mesmo estando por trás das grades da Netflix, mesmo quase depois de um mês de seu lançamento, vídeos no YouTube aparecem todos os dias para falar da série, enquanto outros, como JoJo Stone Ocean Parte 2, simplesmente caem no esquecimento. O impacto de uma apresentação incrível, a abordagem violenta, às vezes banal, às vezes deprimente, e a tragédia em Cyberpunk Mercenários foi o que permitiu o anime derrotar a Netflix e se tornar um sucesso que será comentado pela comunidade durante muito tempo ainda. Existem muitas outras coisas para se falar da série, como os paralelos visuais da obra. David vendo as luzes passando por cima de Lucy enquanto está na maca, gerando um glamour em sua mente sobre a vida de um mercenário, da aventura, da paixão. E depois, no último episódio, ele vendo as luzes passando, mas que dessa vez não mostram nada, a não ser o prédio da Arasaka no fundo, representando como ele estava perdido e a tristeza de tudo aquilo. Temos também o ciclo constante de jovens se inspirando nas lendas, achando que irão conseguir se tornar alguém e mudar o mundo, para então morrerem tragicamente e se tornarem novas lendas que vão perpetuar o ciclo, ou simplesmente serem explodidos por uma armadilha. As decisões estéticas, paralelos visuais e rimas que a Trigger colocou dão um vídeo só pra isso. Mas esse fica por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou da série e dá um like no vídeo. Também se inscreve no canal para não perder nenhuma análise técnica de animes e mangás. Toda semana temos vídeo. Apoie meu trabalho a partir de míseros R$5, para que eu não dependa das mega corporações e ganhe acesso a vários benefícios, como lives exclusivas, área VIP no Discord e muito mais. Todos os links para apoiar estão na descrição e comentário fixado. E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal, André Luiz Melo e PH Autarquia, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Belles, Cindy Avelino, Gustavo Dias, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Luca KHS, o lendário Jubileu, Ordinary FJ, Overhaul Engenharia de Manutenção, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!